Olá malta do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou-vos aqui para trazer aquela série do Canto do Estúdio que eu já fiz do da Kyoto Animation há tipo 4 meses atrás. Sim, eu sei, foi há muito tempo atrás, mas eu decidi finalmente voltar com esta série e também mostrar-vos a vocês outro estúdio que eu já tinha prometido, que era o estúdio da Ufotable, que é o meu segundo estúdio favorito, a seguir à Kyoto Animation, daí ter começado também com estes dois, e também para falar-vos um bocadinho do como é que o Ufotable era antes do que nós conhecemos hoje, principalmente a nível digital, né? Que muito provavelmente vocês conhecem, vocês sabem que como é diferente, como vocês veem aqueles filtros todos digitais, mas nem sempre foi assim, ok? E então o meu objetivo é de facto tentar mostrar-vos um bocadinho a vocês como é que era antes, como é que foi o período transitório também da Ufotable, porque nem sempre tudo correu bem, como podemos dizer que corre hoje em dia, embora também hoje em dia possa haver uma ressalva aqui e ali. Mas o mais importante mesmo é vocês terem uma noção de como é que funciona e espero que seja divertido como foi o da Kyoto Animation. Espero que consigam aprender alguma coisa de novo e é isso, vamos então começar porque acho que é o mais importante. Bem, como vocês podem ver, a Ufotable foi fundada em 2000 por um ex-produtor de Telecom Animation Film, o Hikaru Kondo, que é o CEO, ainda hoje em dia é o presidente do estúdio e que também está bastante envolvido em muitas das produções, seja como diretor de som, seja às vezes como próprio diretor de algumas coisas, ou então pelo menos tentar ajudar o máximo possível. Ele costuma estar bastante envolvido nas produções da Ufotable, porque ele de certa forma o Ufotable é ele, é um bocadinho, eu sei, ele é o Ufotable é ele, mas é um pouco isso, ele tem muita influência também no estúdio, não diria que não tem aquela cena tipo o Shimbo de estar a ser diretor em todos os animes ou chief director, não tem disso, mas é alguém que está mais envolvido em todos os processos, vamos pôr assim, todas as etapas do que acontece dentro da própria Ufotable e portanto ele é realmente é um CEO que tem o seu envolvimento bastante grande e também de certa forma um bocadinho é a cara da Ufotable, ok? Aqui uma pequena curiosidade, como vocês podem ver ali em baixo aquela mesa, né, que parece um UFO, né, um OVNI, ou melhor, a forma mais aceita, né, o formato mais aceito de um OVNI, que foi uma peça de imobiliária na Escandinávia que o Sr. Hikaru gostava e prontos, e então pegou no UFO, porque parecia um UFO, né, e é uma table, portanto, Ufotable. Ou Ufotable, como dizem muita gente. Portanto, está aqui a grande Ufotable, a sua origem. Isto é uma pequena trivia aqui para vocês também terem uma noção de como é que surgiu o nome. Eu acho bastante piada porque foi de uma maneira muito pouco convencional, se podemos pôr assim, né? Mas de certa forma é divertido e foi uma cena interessante. Claro que a Ufotable não é o que nós conhecemos hoje, obviamente, né? Não começou da mesma maneira como eu falei na altura da Kyoto Animation, vocês viram as diferenças, viram como é que eles começaram, como é que elas começaram, mais precisamente, né? Porque para quem não se lembra e se não viu, vá lá ver esse vídeo porque está muito bom. E para quem não sabe, a Kyoto Animation foi fundada por mulheres, sim, embora o presidente seja o marido de uma das fundadoras, hoje em dia, mas sim foi formada por mulheres. Aqui não foi formada por mulheres, obviamente. Como vocês podem ver, porque já viram porque é o Hikaru, né? Portanto obviamente que não foi, mas de certa forma também é interessante ver que o primeiro trabalho que a Ufotable, por assim dizer, teve, não foi necessariamente ligado a anime, foi para um programa de música chamado Utaban, e eles fizeram basicamente uma introduçãozita animada para esse mesmo programa. Portanto, vocês podem ver que nem sempre os estúdios começam a fazer anime, principalmente estes mais antigos, onde realmente na altura tinham que começar por outras coisas também para poder ganhar experiência. Embora a malta que fundou o estúdio já tivesse alguma experiência, mas já vamos já chegar. Também aqui mais uma curiosidade que eu gosto sempre de passar, como vocês podem ver ali naqueles créditos do Sonic X, onde a Ufotable esteve responsável pelo CG daquele episódio, pelo menos, responsável pelo anime, do CG do anime Sonic X. O que é interessante de ver, porque já vemos que desde os primórdios a Ufotable já estava a querer trabalhar com CG, não é? E isso de certa forma também acaba por refletir muito na política e na maneira como eles trabalham muito com a tridimensionalidade, com o CG, com o 3D no fundo, ok? Portanto é bastante interessante vermos de onde é que já remonta essa origem no fundo. Acho interessante de vermos aqui os primórdios, porque aqui conseguimos ver já pessoas, por exemplo, Takuya Nonaka, o diretor de Dokoida, que foi o primeiro anime da Ufotable, que eu vou daqui a bocado entrar
porque é um tema muito interessante e que realmente acho que deve ser falado, mas temos então o Takuya Nonaka, que já tinha começado aqui, alguém com experiência, o Jun Shibata também com experiência, que foi o designer, e também o Kazuo Ibisawa, que foi o diretor de arte nos primórdios, vamos pôr assim, da própria Ufotable. Não só, ele também voltou mais recentemente, entre aspas, recente, para aquele anime do Emi-san, onde ele fez também direção de arte. Vocês sabem, hoje em dia, quem é o responsável por a direção de arte, se não sabem, é o Koji Eto, regra geral, mas já aqui nesta altura já havia pessoas que já com muita experiência, ou com alguma experiência pelo menos dentro do ramo do anime, para conseguir ter uma base bastante sólida, e o Ufotable conseguir logo, a partir do início, conseguir construir logo uma identidade que ainda estava a ser moldada e que teve alguma transição e teve períodos de experimentação, e já vamos lá chegar, mas é interessante, como eu digo, ver isto, ver como realmente eles já tinham começado efetivamente com pessoas já com alguma, algum nome no fundo, e então, embora muito pequena, já tinha muita gente capaz na sua gênese, e eu acho que isso é importante de vermos, e realmente dá também um bocadinho entendermos como é que a Ufotable funciona no fundo, não é? Portanto, vocês conhecem o Ufotable de hoje em dia, né? Com os filtros digitais, com isso tudo bonito, com efeitos, tudo bem. Mas e o Ufotable antes disso? Como é que era o Ufotable antes disso? Pronto, temos aqui, por exemplo, dois animes, o Futakoi Alternative de 2005 e Manabi Straight de 2007, que eram animes onde realmente tinham os designs mais, assim, datados, de certa forma, porque era como eram os designs na altura, mas era tudo muito mais sem parte digital mesmo assim, porque nós ainda não tínhamos chegado ao seu revolucionário que realmente moldou esta nova etapa da Ufotable, portanto ainda não tínhamos chegado a isso, e portanto nós víamos praticamente um produto cru, diferente, e que, como vocês podem ver, por exemplo, aqui naquele GIF de Dokoida, que foi o primeiro anime, vocês veem que é algo mais parecido com algumas coisas que nós vemos hoje em dia, de alguns estúdios onde não têm tanto da parte digital, e é interessante de ver, porque Dokoida foi o primeiro episódio, o primeiro anime de 2003, onde a Ufotable teve zero episódios terceirizados. Zero. Isso é incrível, porque já vem a política da coisa. Com menos de 35 pessoas a trabalhar, pelo menos aquelas que estavam contratualmente ligadas ao Ufotable, conseguiram realmente produzir 0 episódios terceirizados. Não quer dizer que não tenham tido ajuda de outros estúdios. Não, isso não vamos confundir, ok? Terceirizar é literalmente passar a pipeline do episódio para outro estúdio produzir. Aqui não tivemos nada disso, ou seja, claro que sim, claro que eles pediram ajuda, não foi 100% in-house, mas dá para ver já como é que de certa forma moldaram para o que é hoje, que eles conseguem fazer praticamente quase toda a produção in-house. Ok, claro que às vezes recorrem em coisas mais difíceis de manter, produções maiores, como por exemplo a primeira temporada de Kimetsu, que teve 26 episódios, claro que sim, óbvio, mas é interessante ver como a política, como tudo já estava de certa forma a moldar-se um pouquinho à presença da Kyoto, embora a Kyoto seja ainda melhor, já realmente a ser algo muito interessante, e vermos essa diferença e vermos como é que as coisas realmente funcionavam, e acho que isso é muito interessante, ok? Então aqui este anime também é importante, porquê? Porque quase todos os nomes que vocês conhecem hoje em dia da Ufotable entraram aqui. É porque foi um projeto interessante para a maneira como o Ufotable trabalhava na altura, com um bocadinho mais de já interessante a nível criativo e várias freedom, de certa forma, várias liberdade para fazer as coisas, acabou por chamar pessoas, porque além de já ter pessoas lá na sua gênese interessantes, que ajuda, essa parte também acabou por ajudar e ser bastante, como é que eu ia dizer, benéfica também para o anime, ok? E isso acho que é fantástico. Nomes como o Akira Matsushima e o Haru Sotozaki, que vocês provavelmente conhecem, da dupla de Kimetsu no Yaiba, né? O designer Akira e o Sotozaki, diretor, embora o Sotozaki seja um faz-tudo, mas a ação não é propriamente o reinado dele. Mas também tivemos animadores e diretores, por exemplo, o Miura, que vocês provavelmente conhecem, da adaptação do Fate, também foi aqui que ele surgiu. Tivemos o Abunai, tivemos muita gente que realmente surgiu neste projeto e que ficou até os dias de hoje na Ufotable. Portanto, só por aí já vem o carinho, de certa forma, como a maneira como a Ufotable também opera, e também é vantajoso para eles, no fundo, né? Aqui gostaria só de fazer uma menção a uma das pessoas mais importantes da Ufotable, na minha opinião, e também o que a maioria das pessoas também acha, porque foi da influência que ele teve para o estúdio,
para a filosofia que hoje temos e que serviu basicamente como alguém super, hiper, mega criativo, uma pessoa muito inventiva e de certa forma que serviu como um período transitório do que temos hoje da Ufotable. Esse nome nada mais é do que Takayuki Hirao, diretor do Futakoi Alternative e de Kara no Kyokai Paradox Spiral, que é o filme 5, ok? Portanto, o Hirao é mesmo muito, muito, muito importante na maneira como o Ufotable, embora ele tenha sido ligado a coisas que não correram tão bem, que eu já vou chegar lá, ele foi muito importante porque ele acabou por criar ali uma sensação de algo novo, algo muito criativo, um projeto muito interessante. E quando o Ufotable ainda não tinha propriamente definido a sua identidade, tinha uma identidade, é verdade, assim, uma identidade mais criativa, mas ainda não tinha aquilo que nós hoje temos, né, de certa forma. Mas o Hirao serviu muito, foi muito interessante porque ele levou muitas das produções daquela altura às costas, só literalmente pelo seu processo criativo, pela maneira como ele dirige. Vocês até têm um filme recente dele, o Pompo, que é um filme muito interessante e que eu recomendo ver. Não é pelo Ufotable, porque ele saiu do Ufotable em 2015 ou 2016, foi na altura de God Eater, que eu já vou chegar lá o porquê, mas é muito interessante vermos como o Hirao realmente influenciou muito do que o Ufotable é, principalmente a nível de direção, a nível mais criativo, principalmente naquela altura. Hoje em dia está um bocadinho mais standardizado, hoje em dia está um bocadinho mais para apelar ao público geral do que propriamente um processo mais inventivo, mas é muito interessante de ver como o Hirao realmente foi uma pessoa muito, muito, muito importante dentro do Ufotable e que trouxe coisas muito interessantes para nós, principalmente para quem gosta de um processo um bocadinho mais criativo. Só que nem tudo correu bem, nem tudo correu bem. A sua, de certa forma, o Hirao ter uma missão tão grande levou com que essa ambição não conseguisse realmente acompanhar com experimentos que ele tentou a mais, na minha opinião, que foi o caso de God Eater, porque God Eater já fazia parte em 2015, portanto já tínhamos o Terao como a ascender no fundo, como diretor de fotografia, embora não tenha sido ele o diretor de fotografia deste anime, foi o Kentaro Waki, que provavelmente vocês conhecem de Tengoku, que é o diretor de fotografia de Tengoku, ou de Sao Alicization, ok? É um diretor excelente e vocês conseguem ver o porquê de ele ter trazido aquela Ufotable-like, aquela sensação do Ufotable para Sao Alicization. Está aqui porque ele veio efetivamente da Ufotable, mas aqui o Terao ainda não tinha o monopólio disso tudo. Acho que o Terao foi após isto que começou realmente a virar efetivamente o líder do departamento digital e também diretor de fotografia. Mas antes de chegar aí, God Eater teve imensos problemas, teve 6 meses literalmente de episódios adiados. God Eater foi uma produção que simplesmente não funcionou. Porquê? Muitos filtros. A sensação de tridimensionalidade que eles queriam causar com esses filtros, fotorrealismo e claramente um cronograma que também não ajudou, porque o Ufotable, assim, podemos estar a falar muito bem, claro que tem uma das melhores políticas de trabalho, obviamente que sim, mas nem tudo é fácil e portanto mesmo o Ufotable também sofre e precisa de tempo para fazer as coisas. E se tu estás a tentar experimentar coisas novas, ou seja, uma ambição muito grande, isso vai fazer com que coisas não corram tão bem. O próprio Hirao, na altura do filme de Kara no Kyokai, que já foi anos atrás deste filme, vocês podem ver aqui atrás, já foi bem antes, foi em 2009, por acaso não está a data, mas 2008 ou 2009, ok? Portanto, já aí, ele próprio deu uma entrevista onde ele disse que não ligou para os custos da coisa, para a eficiência da coisa. Ele simplesmente queria fazer a coisa dele, porque é um filme de 2 horas, na altura isso era quase incomportável, portanto, realmente estão a ver que na cabeça dele o que ele queria é pôr as suas ideias todas lá o mais ambiciosas possíveis, mais criativas possíveis. Só que isso não vai correr bem. Por acaso em Kara no Kyokai, embora não tivesse sido a melhor produção de sempre, visualmente tem muitas ideias geniais, mas não é a melhor produção de sempre, mas conseguiu-se aguentar. O mesmo já não podemos dizer da God Eater, que infelizmente sofreu e muito. E daí também, de certa forma, o Hirao também ter acabado por abandonar na altura o estúdio e ter seguido uma carreira, por exemplo, como vocês podem ver do filme do Pompo, que não tem muito a ver com a parte digital ou foto, obviamente, mas é um filme muito bem dirigido e que acho que vale a pena também vocês verem. Portanto, o Hirao no fundo serviu para isto, serviu para criatividade, serviu também de certa forma para chamar pessoas para os projetos, né? Também, acredito eu, e também de certa forma para cimentar muito do processo criativo de alguns diretores que ainda hoje temos no Ufotable e que, embora não haja tanta liberdade para algo como na altura, ainda temos, e também isso muito reside na passagem do Hirao, ok? Kara no Kyokai, eu já falei um bocadinho, mas é interessante ver isto porquê? Porque Kara no Kyokai serviu quase como uma transição de experimentação da parte digital, além de que teve 7 diretores
para 7 filmes diferentes. Quase como se fosse um experimento para ver o que é que acabaria por funcionar melhor e o que é que eles conseguiriam levar a cabo para o futuro da Ufotable, ok? E isso é muito interessante de ver, é muito interessante de ter, porque eles tinham a liberdade para fazerem o que entenderem com os seus filmes, por isso é que muitos deles são diferentes, principalmente o do Irao é bastante diferente do ponto de vista de direção em comparação com os outros. O primeiro filme, por exemplo, foi dirigido pelo Ei Aoki, o Aoki que provavelmente vocês conhecem, diretor de Fate Zero, que durante muito tempo esteve ligado ao Ufotable e também ao que nós os conhecemos como Ufotable. Portanto, hoje em dia já não está, ele fundou o estúdio dele, o Troika, mas é muito interessante ver como Karate Kyokai é tão importante para o Ufotable porque serviu de quase como ali um trial para ver, ok, o que é que vai funcionar melhor? E o que é que acabou por funcionar melhor? Foi o último filme, o filme dirigido pelo Sudo, que de certa forma não tinha tanta liberdade criativa quanto provavelmente o filme do Irao, mas que acabou por moldar muito mais facilmente o que nós conhecemos hoje da Ufotable e de como a Ufotable opera e de como a Ufotable tem também de certa forma o seu departamento digital. Sudo, esse aqui é um diretor muito importante na Ufotable, que dirigiu os 3 filmes de Evansville, por exemplo, e portanto é mesmo muito importante na Ufotable e que certamente terá um projeto qualquer aí a caminho, além de Fate Evansville, para dirigir. Como eu já tinha adiantado há um bocadinho, o Terao está na Ufotable desde 2003, ou seja, o que é que foi em 2003? Dokoida. Portanto, o Terao está desde o início. O Terao é o diretor de fotografia dos animes da Ufotable de hoje em dia, dá 10 anos para cá, tirando o God Eater, e o líder do departamento digital, que está interligado, obviamente, com a parte do CG, com a parte da fotografia, está tudo ligado, né? Tudo que seja a parte digital. E é muito interessante ver como só em 2003 é que ele entrou, né, já há muito tempo, mas só com a chegada dos filmes de Karate Kyokai é que ele seria promovido a diretor de fotografia. E daí também já começarmos a ver em Karate Kyokai aquele estilo mais digital. Claramente porquê? Porque o Terao estava envolvido, embora ainda não fosse líder do departamento digital. E eu gostaria de mencionar isto porque eu acho que o Terao é, a seguir, alguém muito influente e, de certa forma, como é o Irao, que traça uma nova era. Embora eles ainda estivessem ali em simultâneo, de certa forma, traça uma nova era para o que nós conhecemos hoje da Ufotable e como mais appealing visualmente é a Ufotable para as massas. E o Terao é o grande responsável por isso. Vocês aqui podem ver, isto é interessante de ver, eu gosto sempre de comprar estas produções de materiais, estes materiais de produção, são já muito interessantes de ver e também de vocês verem ali como funciona a composição, como é que funciona basicamente juntar tudo, né? Que temos a parte da Key Animation, o Genga, temos layouts, temos isso tudo, né? E in-betweens, e como é que isso tudo depois junto com a parte do CG, né? Porque os backgrounds, regra geral, no Ufotable são em CG, e como é que tudo, juntamente com os filtros, ou seja, toda a parte digital, como é que ela simbiose faz com a parte 2D. Vocês podem ver aqui em Tales of Zestiria, por exemplo, onde vem que o dragão é todo em CG, embora eu não seja muito fã deste modelo de CG, só que eles têm uma particularidade muito interessante. É a maneira como eles conseguem, de certa forma, mascarar o CG. E isso aí é que acho que é para dar praise, porque o CG do Ufotable, embora seja in-house, ou seja, é feito in-house, não é bem de forma nem nada, não é o melhor CG do mundo. Ok, não é lagado nem nada do género, mas as texturas normalmente não são assim muito boas. Tivemos um caso assim recente em Kimetsu, onde havia aqueles peixes. Portanto, a maneira mais interessante é ver como é que eles camuflam, e neste vídeo aqui vocês conseguem ver que o facto de ter ali aquele nevoeiro e tudo mais faz com que a cena pareça muito mais funciona muito mais junta, muito mais coesa, ou seja, a composição é muito mais interessante por causa disso, porque se tivéssemos só o dragão raw e a personagem não ia ficar propriamente muito bom, e também de certa forma o departamento digital acaba por entrar aqui, além do CG do dragão, é a maneira como tudo faz simbiose, como a direção de fotografia do Terao acaba por funcionar. Devo dizer que nem tudo é bom, há coisas que se perdem com esta parte digital e já vamos chegar lá, há coisas que efetivamente se perdem, mas opá, não podemos ter tudo. Por acaso podemos ter tudo e temos aqui outra animation, ou quase tudo. Mas é interessante vermos realmente como... Aqui acho que é um tópico que divide um bocadinho, né, da malta que gosta um bocadinho mais da criatividade, da malta que gosta um bocadinho mais standardizado. É claro que não podemos tirar o mérito do que eles conseguem fazer a nível da composição, a nível do departamento digital. Acho que isso é muito importante. E o que é que se perde? O que é que se perde é muito a identidade um pouco de cada animador. Porque normalmente as coisas na Ufotable, principalmente, vou pegar no exemplo de Kimetsu,
Kimetsu tem um Chief Animation Director, que é o designer, que é o Akira Matsushima. E se vocês forem ver os designs, é muito difícil de conseguir ver quem é que é o animador que faz A ou B apenas pelos designs. É mais fácil de os identificar normalmente pela maneira como estão a animar, que é o caso, por exemplo, do Kunihiro, que é o caso das semias do Nozomu Abe. Portanto, nós conseguimos ver a maneira como eles animam, mas não tanto pelos designs, porque, por exemplo, nesse caso, como o objetivo é manter aquilo sempre completamente 100% polido, on model, acabámos por perder um bocadinho de identidade de alguns animadores e da maneira como eles, a sua take dos designs. E porquê é que eu estou a pegar aqui? Que vocês podem ver aqui no anterior, que temos ali, né, aqui o Hércules de Fate, onde vocês veem algo mais padronizado, veem algo mais normal de Chief Animation Director. Mas aqui temos temos aqui dois frames, né? Dois keyframes, onde são da autoria do Atsushi Ikaria, um animador muito interessante que passou pelo Ufotable, Link inclusive bastante amigo do Aoki. O Ikaria tem uma vertente muito boa. Este foi o episódio 3 de Fate, o UBW, ok? O Unlimited Blade Works, onde ele fez mais de 140 cuts, isso é insano, e também teve encarregue de Animation Direction e de Chief Animation Direction, ou seja, ele foi o diretor-chefe de animação e o diretor de animação desse episódio, além dele mesmo animar as cenas. E vocês conseguem ver aqui um bocadinho mais de identidade do Ikaria, porque são desenhos muito fortes e eu pessoalmente gosto muito mais desta take do Hércules em comparação com a mais padronizada que nós temos do designer normal de UBW. Portanto, eu gosto e quis compartilhar aqui com vocês para vocês verem como este Hércules tem um bocadinho mais de identidade. E, volto a dizer aqui, é aquela questão de se perder um bocadinho da identidade dos designers. E é isto que eu estava a falar, por causa da parte do departamento digital, porque tem muita coisa em cima e perde-se sempre alguma coisa. Gostaria também só aqui uma menção aqui muito breve, há bocado falei-vos do Ebisawa como o primeiro diretor de arte do estúdio. Hoje em dia quem é responsável pela direção de arte é o Koji Eto, e eu digo-vos, o Koji Eto tem uma compreensão suburbana dos backgrounds que é fantástico. Eu peguei aqui alguns assim mais dark, porque normalmente o Ufotable trabalha com coisas mais sombrias, com coisas mais escuras, mas tem ali shots muito interessantes. Aqueles dois de baixo, o da direita e o do meio, são de Fate do Evansville, se não estou em erro. E está em pequeno, mas se vocês aumentarem, vocês veem decaimento, veem bué detalhes interessantes e torna a arte muito rica. E eu acho que esta parte suburbana ele acaba por conseguir muito bem trazer para nós. Ali o primeiro da esquerda e o de baixo, que são os dois de Kimetsu, vocês conseguem muito bem ver isso. Além de que, ok, tens ali a parte do departamento digital, da direção de fotografia, mas os backgrounds em si do Koji Eto são muito interessantes. Não são os melhores da indústria, não, longe disso, pá, mas eu acho que são muito bons e lá está, eles acabam por ser também enaltecidos pela direção de fotografia muito competente. Portanto, uma coisa complementa a outra, de certa forma. Aqui temos também os animadores de hoje em dia, que são responsáveis pelas animações praticamente do Ufotable. Temos o Masayuki Kunihiro, que eu tenho um vídeo a falar sobre ele, que é tido como o ace da Ufotable. Temos o Nozomu Abe, que é o freelancer da Ufotable, como eu gosto de chamar, porque ele não é o único desta lista que não faz parte do estúdio como contratualmente do estúdio, né, da Ufotable. Ele é freelancer, mas envolve-se, regra geral, com o Ufotable. Já há algum tempo que ele não faz alguma coisa para fora. Ele fez muita cena para Madoka Mágica, por exemplo. Ele participou bastante em Madoka e, portanto, vocês podem ver muitas obras interessantes, de animação interessante. Tem Inicia Monogatari, tem em muito sítio, diga-se, ele está em muito sítio, mas é com o Ufotable que ele mais trabalha, certamente. Temos também o Shun Yamaoka, que é um animador que não aparece sempre, mas quando aparece faz sempre cenas muito interessantes, como por exemplo uma cena que eu lembro do filme do Mugen, do Rengoku, e ele vai estando... Ele não tem aparecido muito em Kimetsu, porque poderá estar noutras produções. Temos o Makoto Nakamura, que é um dos melhores animadores do Ufotable, tem em character acting, embora ele também faça ação, porque estás no Ufotable e sendo um estúdio que normalmente pega em animes de ação hoje em dia, tens também de perceber um bocadinho de ação, né? Mas o character acting dele é muito interessante e, portanto, é um animador que eu também vos recomendo a estarem atentos, o Makoto Nakamura, que também não está muito envolvido em Kimetsu, embora ainda vá aparecendo, principalmente nestas últimas seasons não tem estado tanto.
Temos o Gokimura, que eu gosto de lhe chamar, não é só o Gokimura e o Obunai, eu gosto de lhe chamar como Aces das Sombras, os dois, eu não pus ali, mas os dois são no fundo isso, porque eles não são tão falados, mas estão os dois desde o início praticamente também, do Koida, volto a dizer. Eles estão lá praticamente desde a Gênese e fazem muitas cenas de ação muito interessantes, que se calhar não são tão flashy e tão interessantes como as do Kunihiro, porque é o meu favorito aqui do Ufotable, se calhar possam não ser tão monstruosas, tão selvagens, mas que também fazem um trabalho muito bom e que também ajudam imenso ao Ufotable, obviamente, não é? Portanto, estão a ver que temos que todos rumar para o mesmo sítio, mas portanto, estes são animadores 6 que eu escolhi, que fazem parte de hoje em dia. Temos mais, obviamente, alguns que também já saíram, mas obviamente temos mais, mas também se fosse mais também não saímos daqui, mas pode ser para vocês também conhecerem alguns nomes e terem noção de alguns nomes no fundo. Aqui, como vocês podem ver, o Kunihiro, ele acaba por não se destacar tanto para as massas como o Nozomu Abe, por causa da questão dos efeitos e tudo mais, que dão muito mais no olho, mas ele é no fundo conhecido como o animador ace do estúdio, como eu já falei. Não vou entrar aqui muito em detalhe, porque vocês têm um vídeo sobre o Kunihiro, onde podem lá ir ver, mas é no fundo um estilo selvagem, fluido, coreografado, que faz dele um excelente animador de ação. Só que vocês também, se forem às origens, também tem character acting e é muito interessante, portanto vão ver esse vídeo. Esta cena aqui em baixo foi animada por ele, ok? Temos então aqui a outra estrela normalmente associada ao Ufotable, que é o Nozomu Abe, que muita gente provavelmente pensa que ele faz parte do estúdio, que não é verdade, como eu já tinha dito e volto a reafirmar, não é verdade. Ele é apenas um animador freelancer que sim, passa boa parte da sua vida a trabalhar com o Ufotable, isso é verdade. Mas ele já fez cenas para outros animes, como vocês podem ver ali de Nisei Monogatari, que é uma cena insana, incrível mesmo, muito bem feita, e o Abe é fantástico. O Abe é um animador muito, muito, muito bom. Uma coisa que vocês conseguem distinguir são as suas smears, vocês podem ver aqui em baixo, as suas smears são muito distinguíveis, principalmente nos close-ups dos olhos, mas não só, também tem noutras partes, como podem ver ali o Gyutaro do Kimetsu, onde conseguem ver as smears aqui tanto no punho como também ali no sangue, e ele é bastante distinguível, tem estas smears são muito fáceis de distinguir, e se vocês virem, pararem, verem logo que é ele, além também da maneira como ele consegue trabalhar com os efeitos, a maneira como ele consegue ser fluido, coreografado, é um animador muito bom. Eu gosto um bocadinho mais do Kunihiro pela maneira selvagem dele ser, de coreografia, mas o Abe é excelente e recomendo a vocês todos verem mais coisas sobre o Abe, acho que vale mesmo a pena. Aqui, também gostava só de falar aqui um bocadinho, como na altura falei da Kyoto Animation, lembram-se que a Kyoto Animation tem uma escola. A Ufotable não tem uma escola, mas tem uma subsidiária localizada em Tokushima, que é para o lado esquerdo de Tóquio, que embora não seja, lá está, uma escola como a Kyoto Animation tem, é uma subsidiária onde acaba por ser um bocadinho mais focada, entre aspas, em treinar os seus trabalhadores. Ou seja, eles ajudam as produções da Ufotable normal, muito in between animation, second key animation, portanto, realmente é um apoio e muito importante para a Ufotable, mas acaba por servir um bocadinho quase como trained oriented, se me possam permitir esta expressão em inglês, porque acabam por ajudar muito, além de ajudarem a própria Ufotable, também serve como, lá está, para ajudar animadores que sejam mais novatos também, in between, second key, porque são coisas que normalmente é por onde tu começas, para conseguir chegar a um patamar melhor e fazer aqui animation, layouts e tudo mais. Portanto, acho que é muito interessante vermos. Eu gostaria também de mencionar, lembram-se no início desta aula, entre aspas, que eu falei do Takuya Nanaka, que é excelente, é importante, primeiro diretor da Ufotable, do Koida. Ele serve como um veterano e líder no estúdio. Portanto, vocês podem ver que, à semelhança da Kyoto Animation, que tinha, por exemplo, o Takemoto, o Kigami, como instrutores na escola, aqui, embora não sejam propriamente instrutores / professores, servem como veteranos e servem para ajudar a malta que lá está em Tokushima da Ufotable e ajudar a treinar e, no fundo, para que virem melhores animadores e tudo mais, não é? Portanto, eu decidi mencionar isto porque acho que era muito importante. À semelhança da Kyoto Animation, a Ufotable também é um estúdio que privilegia muito a sua entrada direta nos comitês de produção, conseguindo, claro, uma boa parte da fatia do bolo, principalmente em grandes hits como o caso de Kimetsu no Yaiba, que toda a gente sabe que a Ufotable fez muito dinheiro, porque foi realmente muito, muito popular, vendeu imenso, e principalmente o filme fez muito dinheiro, e a Ufotable estando diretamente envolvida no comitê de produção, como vocês podem ver ali, em primeiro lugar com a fatia maior a Aniplex, em segundo lugar a Shueisha, e em terceiro a Ufotable, apenas 3 empresas ligadas. Assim é muito interessante vermos, porque a Ufotable acaba por ganhar dinheiro, e assim o Kondo já não precisa de
faltar às taxas, faltar aos impostos, não é? Coisa que aconteceu em 2021, onde a Ufotable, não, aconteceu antes, mas em 2021 a Ufotable foi acusada de fugir ao pagamento de impostos e sentenciada a pagar mais de 138 milhões de ienes. O Kondo, na altura, ele deu uma entrevista, ele explicou que eles estavam a passar um bocadinho mal financeiramente e precisavam de, no fundo, fugir com o dinheiro que o café e as lojas que vendem lá merchandise, o café da Ufotable e as lojas que vendem merchandise, conseguiam angariar dinheiro, que era basicamente a sua principal main income, ou seja, de onde vinha a maioria do dinheiro, era daí, não das produções, e ele na altura explicou que foi algo necessário para conseguir manter e conseguir pagar as pessoas, porque lá está, eles têm muita questão de ser in-house e de fazer os pagamentos todos direitinhos, e portanto, ele na altura explicou, é claro que isto poderá ser verdade ou não, poderá ser piada ou não, eu não sei, mas é verdade que ele explicou dessa maneira, como estava a passar um bocadinho mal o estúdio e precisava de pagar as coisas. É claro que, assim, dentro de tanta porcaria que nós vemos dentro da indústria de anime e de pessoas que falecem, pessoas que vão para o hospital, overproduction, coisas incríveis pelo lado negativo, isto acaba por ser um mal menor, se é que me permitem. É claro que é mau, obviamente, porque estás a fugir aos impostos, mas acaba por ser um mal menor dentro do que a indústria. Não estou a defender de todo a prática disto, mas o Kondo foi sentenciado a 3 anos de prisão, mas tem prisão suspensa e neste momento não sabe como é que vai ser. Mas é isso. Aqui, só mesmo para rematar esta aulita, a influência no estúdio, um bocadinho que eu já fui falando, do Hikaru Kondo, que está desde o início até agora, no fundo, ele está lá ainda faz muito influente como seu CEO e fundador. Temos o Hirao, como eu já falei, que foi uma cena muito importante, na minha opinião, para moldar e para experimentar, porque só experimentar é que as pessoas conseguem chegar lá, e neste caso o estúdio chegou. Temos o Terao com o seu departamento digital. Aqui é um bocadinho ingrato eu não pôr o Sudo, mas o Sudo já faz parte da parte integral da Ufotable, mas eu não o vejo como um influente. Ou melhor, não é, ele é influente, mas eu quis pegar aqui em 2 pessoas para o futuro. Embora o Shirai já seja diretor de Touken Ranbu, embora acabe por ficar assim meio de lado, acho que o Shirai é incrível, tem um futuro muito incrível à sua espera como diretor, e espero que ele realmente tenha um anime mais interessante onde ele possa pegar e dirigir. E o Suhara, que ainda não dirigiu nada por si, mas se vocês forem ver pelos episódios de Kimetsu, sempre que ele está envolvido, temos as coisas mais criativas, dos storyboards mais interessantes, das direções mais interessantes, de uma direção muito apagada pelo Sotozaki e pela sua mais genérica maneira de adaptar o mangá 1-1. Portanto, eu diria que, à semelhança como eu fiz com o Guild Animation, desta forma, é claro que temos o Miura, temos o Sudo, temos gente muito importante, sim, óbvio que sim, mas eu decidi pegar nestes 2. E pronto, para finalizar aqui uns materiais de produção que são sempre muito bonitos de ver, e é isso. Espero que tenham gostado aqui da Ufotable, desta audita. Espero que não tenha ficado muito longa, acho que ficou mais ou menos parecida com a da Kyoto. Deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos se eles quiserem aprender um bocadinho mais. Podia ter falado um bocadinho mais coisas extra, podia, mas eu acho que o essencial está aqui, e o título do que é a sua parte da história e a sua era digital, acho que foi relativamente bem dita para vocês. Espero que tenham gostado. O meu nome é Kaiser. O próximo estúdio é o estúdio Estúdio Troika. Fiquem bem. Tchau, tchau.